Oi, eu sou Tânia, uma filha amada de Deus e participo do Celebrando a Recuperação da Primeira Igreja Batista do Retiro. Nossos encontros sempre são às quartas-feiras, 19h30 na PIB, mas com a pandemia, né, nós temos feito vídeos toda segunda-feira com temas, com reflexões que ajudam a nossa caminhada, o nosso dia a dia, que o nosso lema é vivendo um dia de cada vez. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Márcia. A Márcia, ela é psicóloga, né? E ela é também fundadora do Ei Viva. Então, Márcia, oi. Oi. Oi pra gente. Depois ela vai falar um pouquinho mais sobre ela. E eu vou contar para vocês, para quem não sabe, estou falando para a Márcia também sobre o Celebrando a Recuperação, que é um programa de crescimento emocional e espiritual fundamentado nas verdades bíblicas ensinadas por Jesus nas bem-aventuranças de Mateus 5. E o Celebrando a Recuperação se destina a todas as pessoas que sentem o desejo de se livrar dos traumas, dos vícios, dos maus hábitos. Esse programa também utiliza como apoio os 12 passos dos alcoólicos anônimos e tem 8 princípios bíblicos que orientam todo o processo de recuperação. Então, nós estamos nessa pandemia fazendo alguns vídeos e hoje nós, com a questão do Setembro Amarelo, né? Nós estamos convidando a Márcia, né? Como eu já falei, a Márcia, ela é psicóloga e ela também é fundadora do Ei Viva. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o suicídio, né? A prevenção do suicídio, algumas dicas. Então, a Márcia trabalha com isso e ela vai falar um pouquinho sobre ela, um pouquinho sobre esse trabalho, tá? Márcia, seja bem-vinda. Nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Por Só por aqui, enquanto, por enquanto, se Deus quiser. com E certeza. foi através da psicóloga Ana Carolina Carol, que todo mundo já conhece, que ela já participou conosco, já fez algumas lives também. E através de uma live que a Márcia fez com a Carol, que eu fiquei assim encantada com o trabalho, né? Com o trabalho do Eviva, eu sigo lá e tenho participado junto. Então, nós convidamos a Márcia para estar nos orientando, passando um pouco da sua experiência para nós. Então, seja bem-vinda, a palavra é contigo, tá? Fique à vontade. Tânia, eu quero só agradecer a todos vocês, né, que estão abrindo a oportunidade para que a gente possa falar desse assunto que é tão importante, né, tão relevante, apesar da gente ter um mês específico, né, como uma campanha nacional para falar a respeito do assunto, como é tão importante da gente também falar em todos os outros meses, né, não só Com no mês de certeza. setembro, né. Mas eu quero agradecer pelo convite e estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, conhecendo o trabalho de Celebrando a Recuperação. Fico muito feliz de conhecer pessoas que amparam as pessoas, né, em questões emocionais e que são tão relevantes para que a gente possa melhorar todos os dias, né? Com certeza. Que E aí bom. eu estou disponível para a gente bater um papo, Tânia. Ok, então né, nós demos um título aí para o nosso vídeo, né, para a nossa conversa, que é Setembro Amarelo, a importância de falar sobre a prevenção ao suicídio. Então, eu queria que você falasse assim, para a gente o que é a campanha do Setembro Amarelo e um pouco do trabalho também do Ei Viva, né, o trabalho que você faz, tá? Tá. Bom, eu vou falar rapidamente a respeito de como surgiu essa questão do amarelo de setembro, né? É uma curiosidade. Nos Estados Unidos, um jovem chamado Mike, que era um jovem muito amável, muito alegre, com uma habilidade mecânica fantástica, ele recuperou um Mustang em 1968, na época, e pintou esse carro de amarelo. Passado um tempo, Mike veio a se matar, veio cometer o suicídio e pegou assim todo mundo de uma forma assim com muita surpresa, né? Familiares e amigos falaram que nunca imaginaram, né, que ele poderia cometer o suicídio. E no dia do velório desse jovem, os familiares levaram cartões amarelos com fitas amarelas, né?
para incentivar que todos aqueles que necessitassem de ajuda pudessem inscrever nos cartões e pudessem pedir ajuda a outras pessoas, né? E por conta desse ato, começou a difundir mesmo, né, a necessidade de se falar desse assunto, e a cor amarela ficou em homenagem, então, a essa ação que se iniciou nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, a campanha do Setembro Amarelo iniciou em meados de 2015, ainda é recente, né? E a gente vê a cada ano sendo falado, sendo difundido, sendo cada vez mais espalhado mesmo, né, as informações a respeito de suicídio e levando à tona como é importante falar a respeito disso. Existe um tabu muito grande, Tânia, que, assim, por muito tempo as pessoas evitaram falar a respeito de suicídio, porque elas acreditavam que quando se falasse do assunto, instigaria as pessoas a cometerem esse tipo de ato, né? Na realidade, o que acaba acontecendo não é o problema no falar, mas é saber falar, saber levar a informação da forma correta, saber difundir, né, o assunto da forma correta. Então, o Setembro Amarelo ele vem acontecendo há vários anos e a cada ano a gente vê mais sucesso na campanha, mais instituições se aderindo, né? E a chamada é essa, para que órgãos públicos, lugares públicos, né, se iluminem na cor amarelo para que possa chamar a atenção, pessoas que possam levar o conhecimento do assunto, possam falar a respeito disso, para que cada vez mais as pessoas entendam, né, a respeito da campanha. Para esse ano, a CVV, né, lançou, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho de Medicina, o tema Agir é Preciso. Esse é o tema de 2020, né? A cada ano eles têm uma frase, né, que fica como o logo da campanha. O ano passado foi Falar é Preciso, e 2017 teve um tema também que a gente ainda usa, que é Doe um Minuto, Salve uma Vida. Né? Então, a ideia do setembro é que a gente possa desmistificar muita coisa com relação ao suicídio e mostrar para as pessoas o quanto é importante falar a respeito do assunto, porque talvez existam pessoas ao nosso lado que estejam com problema, pessoas que estejam com ideação suicida e que a gente nem imagina, porque essa pessoa se tranca, ela se fecha no mundo dela, né, achando que ninguém vai entender o que está passando. Existe vergonha de se falar do assunto. Eu costumo dizer, Tânia, assim, olha, que falar de suicídio é um assunto feio, né? Parece ser uma coisa pesada, uma coisa assim que as pessoas não querem falar sobre isso, né? As pessoas não querem conversar sobre isso. Mas é um assunto que a gente precisa fomentar, porque, ao contrário do que muitos imaginam, a ideação suicida ela é mais comum do que a gente imagina, né? Então, Márcia, só te cortar um pouquinho, porque eu não falei no início, aproveita que ela falou, né, que a gente tem que estar falando, que a gente tem que estar tocando nesse assunto, manda os aviãozinhos aí, vai estar no Instagram da PIB, vai estar no Instagram do Celebrando a Recuperação, Facebook, YouTube. Então, aproveita e já encaminha, convida pessoas a participar desse bate-papo. Você pode estar salvando uma vida, você pode também estar ajudando, orientando, né? Essa é a nossa intenção, se orientando como ajudar ou apoiar pessoas, né, que estão passando por dificuldades e a gente não sabe o que falar ou não sabe como ver o que está acontecendo, se a pessoa está bem ou não está. Algumas dicas, né, alguns sinais, a Márcia vai estar falando sobre isso. Então, aproveita, encaminha isso, compartilha, curte, para a gente poder divulgar ao máximo esse trabalho, né? Porque a gente sabe, a Márcia está falando, vai continuar falando, no Brasil, 17% dos brasileiros já pensaram em suicídio. Então, os índices são, assim, alarmantes, né? Com a pandemia, isso tem aumentado muito. Nós sabemos que jovens, principalmente de 15 a 30 anos, têm aumentado muito os índices. Então, é preciso falar, é preciso a gente estar mostrando, né, o que fazer, como ajudar, conversar sobre isso para que isso deixe de ser um tabu. Pode continuar, Márcia. Imagina, é um bate-papo, Tânia. A gente vai conversando, né? Que eu acho que fica bom para quem está ouvindo também
fica algo mais interativo. E sim, né? Os índices no Brasil, eles são bem assustadores. Nós temos hoje, as estatísticas dizem que nós temos uma média de 12 mil mortes por suicídio no país todos os anos. E o que mais, Tânia, assim, me chama a atenção, né, é que, na verdade, me chamou a atenção, que foi assim que surgiu o Ei Viva, é que as estatísticas dizem que 90% dos casos poderiam ser evitados. Então, a gente começa a pensar, o que eu estou fazendo para promover vida? Como eu, enquanto cristão, enquanto amigo, enquanto parente, né, enquanto, enfim, pessoa da sociedade, posso contribuir, estou de fato contribuindo para que esses índices possam diminuir. Porque se 90% de 12 mil vidas poderiam ainda estar vivas, isso é um problema social também. Isso também fala de mim, de você, de nós, né, que somos pessoas que temos uma certa influência, né, quando nós temos um programa ou um projeto, né, o quanto a gente pode influenciar nessas estatísticas mesmo, né, e a gente está aqui, né, o Ei Viva surgiu dessa forma. Eu sou psicóloga formada, né, pela Universidade Salesiana, não atuo na área clínica, mas tenho um envolvimento, tive um envolvimento muito grande com o público jovem. E a gente sabe que as estatísticas dizem que o público que mais, como você disse, né, que mais tem incidência de suicídio é um público jovem, entre 14 e 29 anos, né? Outros falam entre 15 e 30, mas nessa faixa etária, né? Esse é o segundo motivo de morte entre os jovens, só perde para acidentes de carro, né? Então, a gente tem um público aí que a gente tem condição de alcançar, de falar a respeito do assunto, e a campanha Setembro Amarelo vem exatamente para trazer a prevenção de como nós podemos ajudar as pessoas, né, a não chegar nisso. Eu gosto muito de dizer, Tânia, assim, olha, o suicídio, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. O suicídio, ele não é um transtorno mental por si só, ele não é uma doença. O suicídio é um comportamento, ele é um comportamento final para um processo todo que acaba acontecendo. Esse processo ele pode ser um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, um transtorno bipolar, de borderline, um transtorno mental que vem a acometer pessoas, e isso pode acontecer por diversos fatores. Pode acontecer por um trauma, pode acontecer por alguma circunstância que aconteceu, né, na vida daquela pessoa, algo que ela não conseguiu lidar, pode ser por perda de um ente querido ou de um amigo, pode ser por uma questão genética, pode ser por algum motivo, mas o suicídio em si, ele tem uma definição que eu escutei certa vez, que eu gostei muito e eu utilizo ela sempre. O suicídio, ele é uma solução definitiva para um problema temporário. Eu amei essa definição, já ouvi você falar, né? E eu acho que é muito importante isso, quer dizer, é algo que a gente pode evitar. Pode evitar. Não é? O comportamento suicida, ele sempre é um comportamento impulsivo. Então, por isso, até o último segundo, ele pode ser evitado, né? Porque ele é uma solução que depois não tem retorno, mas para um problema que pode ser temporário, né? E como que a gente ajuda para que pessoas tenham esse problema resolvido? É estar atento aos sinais. Essa é outra coisa, Tânia, assim, que a gente escuta muito, né? São frases, né, que não são reais, né? Primeira, quem quer se matar não avisa, vai lá e faz. Quem fica falando muito não vai fazer nada. Uhum. Ou pessoas que dizem, né? Nossa, foi de repente, a gente nunca imaginou, ele nunca demonstrou nenhum sinal. Isso também não é verdade, porque o suicídio, as pessoas que têm essa ideação suicida e que buscam isso, elas não querem morrer, Tânia. Elas não querem deixar de viver.
O que elas estão buscando é uma forma de aliviar uma dor que se tornou tão grande dentro dela que ela não sabe mais como lidar, e é algo que está se tornando tão maior do que ela, que a única coisa que ela deseja é parar de sofrer. Então não é que ela quer deixar de viver, ela quer parar de sentir dor. E muitas vezes a mente começa a entrar num processo de pensamentos que faz com que essa pessoa não consiga mais perceber as soluções, perceber uma forma de sair disso. E aí é que entra nós, né? É aí que entra todas as pessoas que podem, ao escutar alguém dizer coisas do tipo, eu não sirvo para nada, o mundo ficaria melhor se eu não existisse. Ao invés de ter uma escuta como uma conversa jogada, assim como uma conversa aleatória, ao invés de escutar isso como, ai, nossa, que dramático, tá querendo fazer graça, mas escutar isso com empatia, né? E dizer para essa pessoa, mas por que você está me dizendo isso? O que está acontecendo que você acha que o mundo ficaria melhor sem você? Ouvir, Talvez, né? Procurar ouvir, né, Márcia, a pessoa. Não só ouvir e deixar para lá, mas questionar e tentar que ela fale, né? Exatamente. E às vezes você devolvendo a pergunta, por que você está dizendo isso? Você consegue fazer com que essa pessoa fale e você possa levar para ela uma palavra de consolo, de amizade, né? Uma palavra de incentivo. E dependendo do que essa pessoa falar, a gente também poder ser canal de encaminhamento dessa pessoa a um profissional especializado, né? Existem alguns casos de pessoas que falam para outras pessoas, eu tenho pensado em me matar, eu estou planejando algumas coisas, eu quero dar fim da minha vida, eu não aguento mais, mas olha, por favor, não fala isso para o meu pai, não fala isso para minha mãe, ou não fala isso para o meu marido, para minha esposa, isso é um segredo. E a pessoa que escuta se sente meio que refém de uma informação confidencial que não pode se tornar refém, mas tem que dizer, não, eu não posso manter isso como um segredo, porque você precisa de ajuda e eu vou te ajudar, né? Isso não pode ser um segredo, isso tem que ser algo que precisa ser buscado ajuda, né? E tem muitas pessoas que pensam isso, né? Que às vezes, a depressão é frescura, ansiedade é frescura, né? Síndrome do pânico é frescura, e a gente sabe que não é dessa forma, né? E outro ponto que eu acho assim, muito importante, nós cristãos, né, é achar que é falta de fé, achar que a pessoa está longe de Deus, né, e a gente sabe que não é isso. Às vezes, por exemplo, a depressão é uma doença, e se ela não for tratada, a pessoa pode chegar ao suicídio, né, Márcia? Sim. E se a pessoa não for levada a sério, se os familiares ou quem convive com ela não prestarem atenção nesses sinais, né? Ah, estou muito cansada, como você falou, estou cansada, não sei porque que eu estou vivendo ainda, não vou fazer falta para ninguém, eu não tenho importância para ninguém, não é assim? Então, essas Sim. coisas, as pessoas se ligarem nessas frases, nessa fala, né? A pessoa ficar meio reclusa e darem essa importância. Né, dar essa importância. E não pensar que a pessoa está longe de Deus, pode até acontecer, mas muitas das vezes a pessoa não tem nem muita força, né, para fazer uma oração, para buscar, mas isso não significa que seja falta de fé, né? Sim. A gente tem algumas pesquisas, Tânia, que diz que o transtorno depressivo vai ser o maior motivo até 2030 de afastamento de pessoas do mercado de trabalho. Então, enquanto nós falarmos a respeito da depressão como algo fútil, banal, como uma frescura, nós estamos fomentando para o silêncio das pessoas e para que também essa seja um assunto cada vez mais problemático no nosso meio. Porque quando você diz para uma pessoa que a depressão é falta de fé ou que a depressão é frescura, mais essa pessoa se fecha e não se sente à vontade de tratar desse problema, tem vergonha de tratar do problema, né? Tem vergonha de procurar um médico, tem vergonha de pedir ajuda. E quanto mais isso acontece, pior essa doença pode ficar.
né? Então, nós, na verdade, atrasamos um processo de cura que poderia ser muito mais rápido, né? Então, o transtorno depressivo, ele é algo que existem níveis, existem graus, né? Existem, eu sempre digo, Tânia, assim, que o ser humano, ele não tem para a gente tratar dessas questões mentais, a gente não tem uma receita de bolo, não é algo assim, olha, isso é sempre assim. São casos a casos, são pessoas, né? Mas, assim, de uma forma geral, existem níveis desse processo depressivo que você consegue ajudar as pessoas, e eu já vivi isso com alguns casos, né? De ter pessoas as quais nós oramos, pegamos junto pela palavra, pela declaração de fé, e as pessoas saíram daquela situação, né? Mas já existiram outros casos que não, que a pessoa ela precisou buscar ajuda, precisou entrar com medicamento e, claro, palavra da fé, Bíblia, né, declarações, ouvindo louvores, renovando a mente, é o que Romanos, né, nos diz a respeito desse assunto, que nós precisamos renovar a nossa mente. Então, nós também temos uma ação enquanto cristãos para fazer, mas muitas vezes isso precisa vir associado. Então, a gente precisa ter bastante tato, bastante zelo, né, para níveis, para graus, né, desse transtorno depressivo, mas estarmos atentos, né? E eu creio, Tânia, que cada vez mais, né, esse assunto vai ser mais claro no nosso meio, né? E a gente vai ser mais rápido para ajudar as pessoas que precisam ser alcançadas, né? Tratando caso a caso. Quanto Ei Viva, o nosso projeto, Tânia, eu sempre digo assim, né? Eu sou psicóloga, né, formada, então eu entendo o lugar da terapia, eu entendo o lugar da psicologia, eu entendo o lugar da medicina, mas o que vai resolver a vida de fato das pessoas é a palavra de Deus, né? Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, né? Mas a gente entende que é isso que acontece. Mesmo que a pessoa esteja tomando algum tipo de medicamento, a gente não quer que essa pessoa tome remédio para o resto da vida, né? Há formas dela sair daquilo pela palavra, mas muitas vezes ela vai ter que primeiro tomar algum medicamento para poder se estabilizar, para que as questões químicas do corpo se equilibrem, para a gente vir aí com essa palavra da fé. Porque também a gente não pode esquecer que cada cristão tem um tempo, tem um nível de amadurecimento da palavra, né? Não dá para a gente também querer colocar todo mundo no mesmo saco, vamos dizer assim, né? E às vezes a questão física também, se a pessoa não está bem, se o físico dela está completamente abalado, ela precisa dessa medicação, às vezes, como você falou, para se reerguer, para levantar, para ela ter condições de ouvir, né? E conseguir colocar em prática, porque às vezes a pessoa não consegue, como eu falei, ela não tem condições de orar, ela não consegue. Eu estou falando isso de experiência própria, que eu já passei pela depressão, e teve um momento que eu falei assim, Deus, eu só quero que você venha aqui e fique comigo. Só isso que eu conseguia falar, Senhor, não me deixa, fica aqui comigo. Então, às vezes, eu não conseguia ir adiante na minha oração, né? Eu queria ficar só dormindo, eu não queria, ou chorava muito, né? Foi várias coisas que aconteceram comigo, e aí veio a menopausa, que também traz a depressão, né? E querendo aposentar e não conseguia, e aí tive síndrome do intestino irritável, que eu ficava muito inchada, não conseguia, me sentindo gorda, e várias outras coisas, e por fim, meu pai faleceu, foi a gota d'água, e aí foi o momento que eu dei essa caída na depressão, mas foi muito rápido, já fui ao médico, aí tomei uma medicação, que aí eu me reergui, né? Muito rápido, não foram assim, tipo 2, 3 meses de medicação somente. Fui ao psiquiatra, mas depois também já tive alta há bastante tempo, e o Celebrando a Recuperação, que me ajudou muito, porque aí no Setembro Amarelo fala assim, né, que falar é a melhor solução. No CR, a gente leva isso muito a sério, essa questão da fala, da partilha, né? Nós temos um momento de grupo que a gente estuda,
um tema que é muito rápido, é uns 15 a 20 minutos, e o momento maior é a nossa partilha. A gente vai para subgrupos para partilhar. E aí nós colocamos para fora, nós falamos sobre o que nós estamos sentindo, sobre as nossas emoções. Então a gente fala que quando a gente fala, a doença sai pela boca e a cura vem pelo ouvir, porque você escuta as outras pessoas, né? Então, por isso que o falar nessa questão do suicídio, né? O CVV bate muito isso também, da questão do falar, porque ela está colocando para fora o seu sentimento, ela está guardando aquilo tudo para ela, né? Então, eu como cristã, não foi falta de fé, eu sempre na igreja como líder, e eu tive um momento que foi também físico, eu estava com falta de hormônio, me sentindo muito cansada, e eu só queria dormir. Isso. Eu não fazia outra coisa a não ser dormir, eu sempre trabalhei tipo 2, 3 horários, então naquele momento eu precisei de uma medicação, que foi pouquíssimo tempo, e é claro, continuei com oração, continuei buscando a Deus, continuei com pessoas me ajudando, pessoas me ouvindo, né? Então, eu acho muito importante isso, porque às vezes tem esse tabu também, né, de nós cristãos. Eu não posso nem pedir para ninguém orar por mim, porque eu não posso falar que eu tenho depressão, eu não posso falar que eu tenho síndrome do pânico, eu não posso falar que eu estou com ansiedade. E aí o CR vem para ajudar a quebrar isso. Todos nós temos dificuldades, né? Passamos por coisas e que a gente precisa de ajuda. Né? Com certeza. A fala, ela é o princípio do processo terapêutico, né? Quando nós iniciamos a fala, nós estamos fazendo a digestão das nossas emoções, né? Assim como o nosso estômago ele trabalha para digerir o nosso alimento, a fala, ela nos ajuda a digerir tudo aquilo que está dentro de nós, né? Então ele é o início de um processo de cura, por isso é importante falar sim. É tão fantástico esse trabalho que vocês desenvolvem, Tânia, porque abrir espaço para que as pessoas falem, principalmente sabendo que não serão julgadas, né? Então isso é fundamental, muito importante mesmo. E o nosso lema ali é isso, a pessoa falou no grupo, fica no grupo, a gente não leva adiante, a gente não dá receita nenhuma, nós só estamos ali para ouvir, entendeu? A gente não vai falar, você vai fazer isso, não. Vamos ouvindo, e ouvindo o outro, ouvindo o que o outro passa, as melhoras que o outro tem, ou as dificuldades que o outro tem. Isso nos ajuda muito a continuar a caminhada. E o estudo, né, que é centrado, o nosso foco é Jesus, a gente fala que é o nosso poder superior, nosso foco é Jesus, e em cima das bem-aventuranças, dos princípios, a gente vai seguindo, vivendo um dia de cada vez e diminuindo as nossas dificuldades, que as nossas dificuldades estão no dia a dia mesmo, né? E aí a gente usa a oração da serenidade, que nos ajuda muito também, e aí nós vamos continuando. Fantástico, muito bom. Dos sinais, eu não sei se você já falou, mais, tem que falar mais alguma coisa, a questão da fala da pessoa. Os sinais, quais são os sinais? Márcia, como é que eu faço para identificar uma pessoa que possa estar num processo, né, já de ideação suicida ou que não esteja bem, né? Bom, algumas Explica coisas. O que é ideação suicida, eu já sei, explica aí. Desculpa, né, eu devia ter falado. Tem problema. Suicidas são esses pensamentos que começam a surgir na mente, trazendo o conceito de que a vida não vale mais, né? Como, por exemplo, eu acho que se eu morresse, essa família ficaria melhor sem mim. Eu acho que se eu não tivesse mais aqui, os meus filhos estariam melhor. Se eu não tivesse mais aqui, a minha família não estaria tendo que lidar comigo, porque nem eu estou conseguindo lidar. Então, quando começa a surgir esse tipo de pensamento, que melhor seria morrer do que estar vivo, isso nós chamamos de uma ideação suicida. Ele começa a planejar, ele começa a imaginar, né? E se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, e se eu talvez tentasse fazer tal coisa, e ele começa a planejar na mente dele formas dele acabar com a vida dele, né? Então, a isso nós damos o nome da ideação suicida, que é algo mais comum do que a gente possa imaginar, porque as pessoas, às vezes, elas passam por alguns problemas que são muito graves e elas pensam, meu Deus,
era melhor que eu partisse e fosse embora para eu não ter que lidar com isso. Então, isso é um pensamento de morte, né? Agora, a ideação é quando isso fica de uma forma assim, mais contundente. Então, quais são os sinais de alerta, né, que nós devemos perceber em pessoas que estão perto de nós, né? Se você que é pai, mãe, fique atento com os seus filhos, né? Nós com os nossos amigos, de uma forma geral. Primeiro sinal, isolamento. A pessoa, ela sempre vai preferir estar sozinha do que estar acompanhada, né? Então, aquela pessoa que gostava de sair, que gostava de estar entre amigos, talvez era até uma pessoa tímida, não saía mais, mas tinha aquele mínimo de relacionamento social, e de repente essa pessoa não quer mais, ela não quer mais se relacionar, ela não quer mais ter pessoas perto, ela não quer mais conversar. Então, esse é um sinal, epa, tem alguma coisa errada acontecendo. Ninguém se isola à toa, né? Se a pessoa está procurando se isolar, alguma coisa pode estar acontecendo. Um outro sinal que pode surgir, essa pessoa, ela perde o interesse em coisas, em coisas simples da vida, né? Em coisas, às vezes, do nosso dia a dia. Ela tem, muitas vezes, uma disfunção alimentar, né? Ela não quer mais comer, deixa de comer, perde o apetite, ou o outro extremo, né? Vai lá também para um outro extremo. Então, transtorno de tanto alimentar como transtorno no sono. A pessoa só quer dormir, ela não quer sair do quarto, ela sente um sono que é fora, né? Não é aquele sono comum, né? É um sono assim que você percebe que passa até de um cansaço extremo, né? Não é, tô muito cansada, preciso descansar. Você vai, dorme, se recupera e fica bem, né? Agora, quando a pessoa ela tem esse sono excessivo, isso é um sinal que a gente precisa estar atento. E quando eu falo a pessoa perde o interesse nas coisas do dia a dia, eu costumo dizer, Tânia, assim, que às vezes as pessoas perdem, elas não conseguem mais enxergar a beleza nas pequenas coisas, né? Ela não consegue mais enxergar a beleza, às vezes, de um dia ensolarado, ela não consegue mais ver beleza nas crianças da casa bem, ela não consegue mais compartilhar dessas coisas que são boas e gostosas da vida, né? Tem coisas que, às vezes, ela tinha muito prazer em fazer, né? E começa a não querer mais fazer. Isso já não traz esse prazer para ela. Isso também é um sinal, né? Isso é um sinal, isso é um sinal. Um outro sinal é a gente estar atento no tipo de conversa, porque a pessoa que tem essa ideação suicida, ou a pessoa que já está numa questão do transtorno depressivo, né, mais grave, ela tem um processo de pensamento muito rígido. Ela pode dizer assim, por exemplo, eu não acho que essa casa ficaria melhor se eu morresse. Aí você pergunta, mas por que você está dizendo isso, né? O que aconteceu que você acha isso? Ah, não sei. Ela não sabe responder, mas ela só sabe que se ela morresse, a vida estaria melhor. Então, ela tem um desgaste mental tão grande que esse pensamento começa a ficar um pensamento rígido, um pensamento onde ela não consegue ver as alternativas. Então, isso é um sinal, né? A pessoa tem aquele pensamento. Eu atendi há um tempo atrás, né? Uma família que me pediu ajuda e eu fui conversar, era uma jovem. E conversando com essa jovem, ela falava exatamente assim, mas por que você não quer mais sair com as suas amigas? Ah, não sei, só sei que eu não quero mais. Mas ela não me dava motivos a algo que tivesse acontecido para justificar aquele pensamento que ela tinha criado na mente dela. Então, isso é um sinal de alerta, isso é algo que a gente tem que estar atento, né, com relação a essas pessoas. Então, vamos prestar mais atenção nos sinais, né, nas pessoas. Isolamento, a pessoa se isola, não quer mais, não percebe mais as coisas boas do dia a dia, a pessoa começa a ter pensamentos rígidos, né, não ter satisfação na vida. Então vamos ficar atento.
e às vezes você acolhe essa pessoa, você começa a trazer essa pessoa para perto, você insere ela numa atividade, Tânia, você traz ela para um esporte, pode ser que ela não queira no primeiro dia, mas ela vai vendo que aquilo é legal, ela vai se envolvendo, traz para a igreja, departamento de jovens, que é cheio de atividades, essa pessoa vai se envolvendo, e aos poucos essa pessoa ela vai criando propósito de vida novamente, né? Eu costumo dizer, talvez no próximo momento, a gente pode até bater um papo a respeito disso, que a questão, né, que leva, esse processo que leva muito, às vezes, para o suicídio, é porque as pessoas, elas não têm uma identidade e senso de propósito, né? Elas não têm, não conseguem se ver como Deus as criou para ser, né? Elas não entendem que elas são criadas à imagem e semelhança de Deus, elas não têm essa identidade na vida delas e por isso elas não têm um propósito de vida. Então, as pessoas que não têm um propósito claro de vida, elas tendem a ficar mais perdidas, e então isso pode acarretar uma série de problemas, né? Então, esses são, assim, de uma forma geral, os principais sinais. Então, vamos Que a gente ficar, pode assim, ficar ligados a isso, né? E a gente sabe que isso não escolhe, como a depressão e a ansiedade, principalmente a depressão, não escolhe idade, né, faixa etária, não escolhe raça, não escolhe religião, não existe isso, né? A gente sabe de crianças, que eu trabalhei por muitos anos com crianças de educação infantil, e infelizmente até essa idade, que é uma idade das mais puras, das mais lindas, né, mais alegres, também as crianças passam por isso. Então a gente tem que ficar muito atento a esses sinais, né? E isso a gente está trazendo realmente para ajudar pessoas. E você tem ideias aí como a gente prevenir essas questões, o que fazer? Sim, inclusive eu quero, se você me permite, poder falar um pouco a respeito das mídias do Eviva, eu posso falar? Com certeza, com certeza. Nós desenvolvemos todo um trabalho, Tânia, eu quero poder convidar todos vocês que estão nos assistindo a entrar lá no canal do Eviva, no Instagram, né? O Eviva, como está aqui na minha camiseta, no Instagram é com 2 I's e no Facebook como está mesmo. Nós desenvolvemos vários materiais, inclusive esses que eu estou dizendo, quais são os sinais, como prevenir, e desde ontem nós iniciamos os desafios. Nós criamos 12 desafios, né, o que a gente vai lançar um por dia, para que a gente possa, assim, fazer uma corrente do bem mesmo e promover a valorização da vida, né? Ontem, por exemplo, o primeiro desafio foi escolha 5 amigos, mande pelo WhatsApp, dizendo para eles que eles são importantes para você e por que você valoriza a amizade deles, né? Então, isso é legal, porque você pode escolher pessoas que talvez você não tenha tanto contato, mas mandar uma mensagem dizendo, você vale muito para mim. Agora, pensa que valoroso é uma pessoa que acha que ninguém mais ama ela, que ninguém mais se importa com ela, receber uma mensagem do nada de que ela é importante, né? Então... Não, nesse período de pandemia, né, de isolamento, a gente está voltando, mas ainda as coisas estão bem lentas ainda, que a gente não está fazendo reuniões, né? Não se vê mais os amigos, assim. Então, isso é muito importante, receber algo desse tipo, né? Estou com saudade de você, estou sentindo a sua falta, você é importante. Isso é muito gostoso da gente receber e da gente partilhar também, né? Sim. Então, é algo bem interessante. Então, eu quero convidar vocês a entrarem lá, vocês podem começar os desafios do dia que vocês entrarem, né? E faz um por dia, e é uma forma da gente prevenir, né? Da gente poder levar a valorização à vida das pessoas e alcançar pessoas. Uma das formas que a gente tem também de prevenção é escutar com cordialidade, sabe, Tânia? Hoje as pessoas, elas estão muito sem paciência e sem tempo, né? Tá, a vida é tão corrida e às vezes a pessoa, ela começa a falar, você fala, então, aí depois a gente conversa, porque agora eu tô correndo, é tudo sempre muito correndo, né? Então, uma das formas da gente prevenir é a gente ter mais tempo para as pessoas, investe um tempo, né, do seu dia
para você conversar com pessoas que você perceba que não estão bem, mas vá com essa disponibilidade de tempo, né? E ter uma escuta com cordialidade, né? Escuta colocando, calçando o sapato do outro. Isso é empatia, né? Desenvolver a sua empatia. No lugar, né? Coloca no lugar do outro, calça o sapato dele, porque não adianta você querer escutar com a tua mente, porque talvez, Tânia, assim, ó, você diga para mim, fulano falou tal coisa para mim, eu tô muito machucada, e eu sou uma pessoa que me resolvo mais rápido, vamos supor, né? Então eu vou pensar assim, nossa, como a Tânia é exagerada, nem é motivo para ela estar tão machucada. Então eu uso o meu princípio para entender a tua dor. Isso não funciona, né? Eu tenho que entender como você vê o mundo, como você se enxerga, para eu poder te ajudar, né? E o meu marido, ele é pastor, né? E ele costuma dizer assim para as pessoas que a gente tem que exercitar, enxergar a montanha dos outros lados. Às vezes a gente está tão fixo de só enxergar os nossos problemas, né, com o nosso olhar, só que uma montanha, ela pode ser escalada de vários lados, né, e dependendo do lado que você for subir essa montanha, a paisagem muda 100%. Então, ajudar as pessoas a enxergar a paisagem de uma outra forma, mas não baseado no seu princípio, mas nos princípios da palavra, porque aí isso se torna infalível. Quando a gente fala dos nossos achismos, a gente tende a errar, mas quando a gente diz aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus diz a nosso respeito, aí não vai ter erro, né? Então, ter essa escuta com cordialidade, pensar muito no que a gente vai falar. Se você talvez não saiba falar, só escuta e encaminha essa pessoa, né, para alguém que possa ajudar. Falar que às vezes você não sabe, mas só de você ouvir a pessoa, né, ela conseguir colocar para fora aquilo que ela está sentindo já é importantíssimo, né? Fundamental. Outro ponto, né, às vezes eu também escuto pessoas dizerem assim, mas Márcia, eu não dou conta de lidar com esse assunto. Esse assunto é muito pesado para mim. Quando a pessoa vem falar desse tipo de coisa, eu não dou conta de ter esse tipo de conversa com a pessoa. Mas veja, se talvez aquela pessoa está se abrindo com você, é porque você inspira confiança nela, né? Então não perca isso. Se você não dá conta de falar sobre isso, diga para a pessoa, eu entendo a sua dificuldade, entendo a sua dor e quero muito te ajudar, mas eu não sei como. Mas eu não sei como eu te ajudar, mas eu sei quem pode te ajudar. E encaminhe essa pessoa para meios, né, que possam ajudar. Eu sempre indico o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. O telefone deles funciona 24 horas, é 188, a ligação é gratuita, tem também os chats pela internet. São pessoas treinadas, são pessoas capacitadas para poder orientar pessoas que já estão naquela fase assim, de já não estou dando conta, críticas, né? Tem os psicólogos, né, nos centros de saúde, que são os CAPs, né, que funcionam. Se você tem uma faculdade de psicologia na sua cidade ou numa cidade próxima, os alunos, eles têm clínica nas faculdades que eles podem atender. Um orientador espiritual, porque isso é algo importante, Tânia, que eu queria dizer. Nós não podemos esquecer que a Bíblia nos diz que nós somos um ser tríplice. Nós somos um espírito, mas nós temos uma alma e habitamos num corpo, né? Então nós temos essas três dimensões. Quando nós temos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, no reino do Espírito, espiritualmente nós somos recriados e tudo se fez novo. Mas lá em Romanos 12 diz que nós temos que fazer algo com a nossa mente, que é renovar, né? Nós temos que renovar a nossa alma, nós temos que trazer novos conhecimentos para ela, baseado no que a Bíblia diz, e nós também temos que cuidar do nosso corpo, né? Então, a questão espiritual, ela é fundamental para lidar com essa situação, porque nós temos uma questão espiritual séria quando nós também falamos a respeito de suicídio, né? Então tem uma questão aí de um ataque espiritual também muito grande. Então, ter essa questão, essa ajuda de líderes espirituais, de pastores, né, de líderes que possam ajudar essa pessoa com uma oração, pegando junto com ela, né, isso também, assim, é fundamental. E eu posso dizer
que é imprescindível, né? Então, assim, talvez você não saiba ajudar, mas você pode encaminhar essa pessoa e fazer essa pessoa chegar a quem saiba ajudar, né? Procurar um especialista. Tem uma frase, Tânia, que assim, me chamou muita atenção, de um vídeo que foi feito por uma denominação cristã também, que diz assim, ó, não é porque o mundo não te olhou que Jesus não te chamou. Fazer as pessoas entenderem que talvez o mundo todo pode não estar acreditando nela, mas que tem um Deus que a fez, né, para uma vida perfeita. Isso é algo assim que realmente faz com que as pessoas muitas vezes assim saia daquela situação. E todo o processo natural, seja ele terapêutico ou com medicamento, ele vai acontecer com uma velocidade muito mais rápida, quando espiritualmente as pessoas elas estão bem. Então tem essas formas de ajudar, né? No processo de transtorno de depressão, a gente tem muita coisa que a gente pode ajudar as pessoas, né? Como você disse, né? Teve uma época que você só queria dormir, né? Então, se eu sei que eu tenho uma pessoa próxima de mim que está com um processo de transtorno, né, de depressão, a gente tem como ajudar, de que jeito? Vamos colocar pequenas missões para essa pessoa todos os dias? Não, olha, todo dia você precisa me ajudar a fazer algo, você precisa fazer uma pesquisa para mim pela internet, eu preciso de você porque eu preciso de companhia para ir em tal lugar, então vá na casa dessa pessoa, incentive ela, fala, não, coloca uma roupa, vamos dar uma volta no quarteirão. As pesquisas dizem que o exercício físico, Tânia, ele tem um valor assim inestimável, né? Ele produz hormônios no nosso corpo que fazem com que o nosso hormônio do prazer, né? Que faz com que coisas sejam ativadas dentro de nós, isso volte a florescer. Então, alimentação correta, exercício físico, uma vida espiritual, né, desenvolvida, e tudo isso você não precisa ser psicólogo e nem médico para fazer. Você, como um amigo, pode oferecer isso para as pessoas, pode ajudar as pessoas. Muito bom. Muito bom essa nossa conversa, nosso bate-papo. Muitas das vezes a gente não sabe como ajudar, né? A gente quer ajudar e não sabe como. Essa questão dos sinais eu acho importantíssimo, né? Para a gente estar percebendo e ajudando também. Então, nós podemos ajudar dessa forma, nós podemos ajudar ouvindo, nós podemos ajudar fazendo o que o Ei Viva cada dia coloca aí para gente, um desafio, né? Ligando para as pessoas, para que elas se sintam importantes, falando para elas, né, o que a gente realmente sente por elas. E a questão espiritual, né, Márcia, que você colocou, que a gente nunca pode deixar de lado. No CR a gente trabalha essa questão emocional e espiritual. A gente sabe que a gente precisa estar ligado ao nosso poder superior, a Jesus, e tentar viver o melhor possível. A gente sabe que não é porque nós somos cristãos que não teremos aflições, que a Bíblia fala que no mundo teremos aflições. Todos nós, você já passou por muita coisa, ainda vai passar, eu também. Às vezes são coisas diferentes, né? Nós somos diferentes, mas nós temos que estar ligadas, né, a Jesus. O nosso foco é Ele, para que a gente consiga viver, né, e consiga sair das dificuldades, vencer as dificuldades da melhor maneira possível. Né? São coisas que às vezes a gente passa, principalmente no passado, né, e na infância, na adolescência, perdas, traumas, e que se a gente não trabalha isso vai vindo à tona, vai ficando, vai crescendo dentro da gente, e muitas das vezes chega até ao suicídio se a gente não tratar, né? Se a gente não perceber, isso vai tomando uma conta muito grande da nossa mente, como você falou, né? Aquilo vai ficando diariamente, o tempo todo no nosso coração, e aí a gente não produz coisas boas, e acaba vendo coisas ruins na mente para poder fazer. E o mais importante, a pessoa que tenta o suicídio, ela não quer morrer, né? Ela quer acabar com aquela dor. Isso é muito importante que a gente entenda. Ela quer acabar com a dor, ela não quer sofrer, ela não quer sentir o que ela tá sentindo. Então, ela acha que com a morte isso vai acabar, e é a opção que ela
que ela vê, né? Só que a É. gente pode estar ajudando que ela tenha outras opções. E assim, pensa que maravilhoso, né? Se todas as pessoas que estão nos assistindo agora, Tânia, entenderem isso e poder ser a pessoa que vai doar 1 minuto para poder salvar uma vida, Ah, isso é uma né? bênção, né? Então a gente vai fazer uma grande corrente do bem para mostrar para as pessoas que aquela solução que é definitiva, pode ser algo muito, pode ser não, sempre é muito Muito radical para radical. algo que possa ser Não é resolvido. solução, né? Não é Não é a solução. solução, na verdade, né? Porque nós sabemos que existe uma vida eterna. Então a vida, a morte, na verdade, ela é só o início, né? De algo que a gente ainda vai Ainda vai viver viver. eternamente. Então, que a gente possa ter isso, inclusive quero dizer também que no Ei Viva, entrando lá, a gente vai estar postando aí até o final de setembro, nós desenvolvemos algumas cartilhas, né? Que fala algumas coisas dessas que eu disse, né? Cartilhas quais são os sinais, cartilhas de como ajudar as pessoas, cartilhas de bons hábitos, né? De como a gente desenvolver bons hábitos. Muito Então, quando a importante. gente faz isso, né, e a gente fomenta isso na vida das pessoas, a gente está ajudando, né, cada pessoa a ter uma vida de uma forma mais plena. E o Ei Viva, ele nasceu para poder diminuir, né, para a gente alcançar esses 90% dos casos que poderiam ser evitados, e a gente quer trabalhar com todos os tipos de dores emocionais que possam incidir no suicídio, né? Então o Evive ele não trabalha especificamente com relação ao suicídio, mas para ajudar as pessoas nesse processo de dor, para que não chegue no suicídio, né? Então nós temos algumas lives lá muito interessantes sobre autoestima. Nós já fizemos lives a respeito de restauração das emoções, que foi maravilhoso, sobre transtorno depressivo, transtorno de ansiedade. Então a gente está desenvolvendo material bem interessante, então entre lá, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que de alguma forma você vai poder ser alcançado. É um projeto recém-nascido, Tânia. Nascemos em março desse ano, ainda estamos Nossa, desenvolvendo pouco tempo. né, todo o material, mas a gente já está feliz de poder estar sendo canal de bênção na vida das pessoas. É muito importante a gente estar postando essas coisas também, né? De vez em quando eu vou lá e coloco no meu Instagram, no Instagram do Celebrando Isso. Recuperação, algumas coisas sobre o Setembro Amarelo, que vocês colocam lá no Ei Viva, né? Isso dá um alerta para as pessoas também. E que a gente possa compartilhar, como eu já falei, esse vídeo, né? Para chegar ao máximo de pessoas possíveis, que a gente quer isso, né? Abençoar vidas. O Ei Viva tem esse objetivo, né? De ajudar pessoas, de evitar que as pessoas cheguem ao suicídio, de ajudar nessas dores, o Celebrando Recuperação também. A gente está tentando ajudar as pessoas a viver melhor, né? A conseguir vencer os traumas, os vícios, as dores que nós passamos nessa vida, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, a gente quer pedir para cada um, né, doar 1 minuto, né, que a gente, com certeza, se cada um doar 1 minutinho para fazer alguma coisa, para falar para alguém, para orar para uma pessoa, né, você vai estar salvando uma vida. Isso é muito importante. Então, É preciso agir, é preciso agir. A eu gente não preciso fazer pode alguma ficar. coisa. A E gente depois de tudo que nós conversamos aqui, né, sobre um conteúdo muito bom, não é possível que a gente fique parado sem fazer nada. é Nós verdade. temos que fazer alguma coisa, né? Nós temos que fazer alguma coisa como cristãos, como servos, né? Então nós temos que estar juntos, ajudando uns aos outros. Jesus nos ensinou isso. Então que a gente possa fazer alguma coisa para abençoar as pessoas, tá? Queria agradecer muito a sua presença, Márcia. Que Deus continue abençoando esse trabalho. Eu achei que você já tinha mais tempo, né? Não tem nem um ano desse trabalho, mas que já tem resultados. Você que Isso. não entrou ainda, gente, entre lá, tem muito, muito conteúdo, muita coisa boa, tem lives, tem posts assim que nos ajudam muito, né? Nos orientam também. Então, não deixe de entrar tanto no Facebook quanto no Instagram. E no Celebrando a Recuperação também. Se você se interessou por esse assunto, se você se interessou pelos projetos de Celebrando a Recuperação, venha participar conosco. Assim que nós
retornarmos, né? Nossos encontros são todas as quartas-feiras, às 19h30, na Primeira Igreja Batista do Retiro. Você será muito bem-vindo. Então, quero agradecer mais uma vez a Márcia, que Deus abençoe esse trabalho. Queria agradecer a todos que estão presentes, todos que participaram. Não deixe de compartilhar, de levar esse vídeo adiante, né? Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.